Questão 952. O homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabe dever apressar seu fim, mas às quais ele não tem mais o poder de resistir, porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? É um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado nesse caso? Há nele falta de coragem e animalidade, e além disso, o esquecimento de Deus. O Livro dos Espíritos, capítulo 1. Penas e gozos terrestres. Ide, editora. Capítulo 5. O bêbado. A minha história não é muito diferente da de vocês. Ao descer para um novo renascimento, todos têm os seus maus pedaços para passar. Felizes são os que, rindo ou chorando, passam por esses momentos difíceis sem se entregarem ao desespero. Fui alguém criado sob os rígidos costumes do povo da roça, quando se acreditava que trabalhar em dias santificados era pecado, que o arco-íris ou o arco da velha descia para beber a água do rio e que engolia as crianças malvadas, e que sempre gritavam por Santa Bárbara quando relampejava. Morávamos numa grande fazenda no sul mineiro e meus pais eram criaturas maravilhosas. Semi-analfabetos e simples, sim, mas honrados. O nome do papai era Sebastião, por ter nascido num 20 de janeiro, e mamãe se chamava Lázara, que no convívio familiar era carinhosamente chamada pelo diminutivo Lazinha, e finalmente ficou conhecido como Donazinha. Éramos 6 irmãos, 4 homens, o Durval, o Edgar, o Jorge e eu, 2 mulheres, a Madalena e a caçula Eulália. Eu era o mais velho e, portanto, enquanto ficamos morando na zona rural, ajudei meu pai a criar os mais novos. Quando ficamos mocinhos, começamos a fazer a cabeça de nosso pai para irmos morar na cidade. O nosso argumento, com a ajuda da mamãe, era que, na roça, não tínhamos condições de estudar e nem aprender uma profissão. De tanto buzinarmos em seus ouvidos, papai acabou concordando. Lá pelo finalzinho de julho, assim que terminou a colheita, conseguimos vender alguns porcos que criávamos, 2 cavalos e a galinhada, que mamãe tão bem sabia cuidar, e fomos de Malicuia para a cidade. Não era uma cidade com indústrias como as de hoje, e tivemos, o Durval e eu, que trabalhar como serventes de pedreiro, e os demais como boias frias. Fazer o quê? A luta pela sobrevivência sempre pede esforços, e às vezes até sacrifícios. Só que tivemos que aguentar sempre a cantilena do senhor Sebastião. Do que adianta morar na cidade e ter que trabalhar na roça? Dava dó do papai, coitado. Nos seus quase 65 anos, já não tinha tanta saúde para ficar levando aquela vida. Porém, a família era grande e comer era preciso, além do aluguel, pois não tínhamos dinheiro para ter a nossa própria moradia. Minhas irmãs se deram melhor do que nós. Madalena conseguiu se empregar numa loja de cosméticos e Eulália como caixa no supermercado. Com o passar dos meses, Durval, que era bem inteligente e aprendia com facilidade, deixou de trabalhar com Edésio Mota, entrando numa construtora como meio oficial de pedreiro, conseguindo assim ganhar mais e ter sua carteira profissional com registro. Eu continuei com o Edésio, mas papai, Jorge e o Edgar continuaram pegando o caminhão de turma para ir trabalhar. Enquanto isso, Donazinha, em casa, lavava roupas para 2 famílias do próprio bairro. O rendimento de cada um não era tanto, porém, somado, dava para se levar uma vida razoavelmente tranquila. O acidente. E a vida continuava, sem nenhum problema, até o dia em que um triste acontecimento veio mudar os nossos dias e amargar as nossas horas. Papai caiu do caminhão ao descer perto de casa e teve que ser internado. Parecia coisa simples, nada grave, mas o fato é que a queda causou uma lesão na coluna e o pobre do papai nunca mais conseguiu andar. Teria que passar o resto de seus dias numa cadeira de rodas. Aquele triste acidente nos marcou profundamente, inclusive mamãe. Achávamos que os culpados de tudo aquilo éramos nós. Meus irmãos ficaram traumatizados com o acidente do papai e já não queriam mais trabalhar na lavoura, tendo que usar o caminhão de turma para ir ao serviço.
Assim, deixaram de ir para a lavoura e começaram a procurar um novo emprego. Jorge teve sorte e se empregou na construtora em que o Durval trabalhava, e o Edgar, depois de procurar por algumas semanas, acabou conseguindo se empregar como vigilante de uma grande rede de lojas que mantinha uma filial em nossa cidade. Meus irmãos foram, com o passar dos anos, arranjando namoradas e casando-se, inclusive Madalena. A casa habitada por 8 pessoas ficou somente com 4: papai, mamãe, Eulália e eu. Porém, meus irmãos, suas esposas e os sobrinhos que foram aparecendo trouxeram de novo a alegria àquela casa e ao velho Sebastião. Por último, Eulália também arranjou um namorado e, em 8 meses, estava se casando com Eduardo, moço de boa família, proprietário de um pequeno supermercado na cidade. Lembro-me bem, foi na festa desse casamento que conheci aquela que, de início, encheu o meu coração das mais doces esperanças, e acabou um ano depois, sendo a pedra de tropeço que me atirou num abismo insondável. Beleza não é tudo. Elisa era uma das colegas de serviço de Eulália, e fomos apresentados naquela festa de casamento. Era linda, tinha um rostinho de anjo, usava um perfume daqueles de deixar qualquer homem entontecido. Conversamos bastante naquela noite de sábado e começamos um namoro assim, como posso dizer, um chove não molha, é o termo mais exato, pois eu era pobre, um simples servente de pedreiro, muito tímido. Tudo isso era uma barreira entre nós dois. Todavia, aquelas faces rosadas, aquele sorriso angelical, aquela voz, quando eu ouvia aquela voz, me transportava para o mundo dos sonhos de onde nunca gostaria de sair, pois a realidade era tão diferente, sentia-me um besouro asqueroso querendo pousar nas pétalas da mais bela flor. Após o casamento de Eulália com Eduardo, consegui mudar de serviço. Fui convidado por Eduardo a trabalhar com eles, como controlador de estoques. Me senti mais confiante e, com tanta expectativa, disse a Elisa que gostaria de conhecer a sua família. Elisa sorriu sem jeito e me deu um chega pra lá. Nossa, Elídio, só o meu amor não basta para você? Será que você tem tanto amor dentro do coração que quer repartir com a minha família? Fiquei desconcertado diante dela e continuamos nosso namoro como um fogo em lenha molhada, mais fumaça do que chama. Aquela situação me deixava triste, angustiado, sem disposição nenhuma de me melhorar, tanto no serviço como intimamente. A morte de papai. Foi no 24 de junho, quando as famílias católicas fazem os seus terços, acendem suas fogueiras, levantam seus mastros para festejar São João, que Sebastião Madureira despediu-se desse mundo. Para nós foi uma grande perda, pois apesar de ter vivido seus últimos anos numa cadeira de rodas, ele era o esteio da casa, aconselhando a todos, às vezes me acalmando, pedindo que eu tivesse paciência no meu namoro complicado. A partir dessa data, passei a me desestruturar dia após dia. Passei a beber, não conseguia fazer nada sem estar pensando nela. Elisa, no entanto, continuava com a mesma frieza de sempre. A bebida me fazia esquecer. De alguns porres de vez em quando, passei a me embriagar quase todas as noites. No serviço, o meu desempenho já não era o mesmo. Descuidei-me da aparência pessoal e aí tudo se complicou. Fui demitido e as razões eram óbvias. Alguém trabalhando em contato com o povo não poderia estar com a barba por fazer e nem estar cheirando a um gambá. Com esse desastroso comportamento, Elisa passou a me evitar. E, quando eu a encontrava, ela dizia estar atrasada e com pressa. Passamos mais de 15 dias sem nos falarmos. Num triste final de semana, tomei um belo banho, me barbeei, coloquei a minha melhor roupa e tinha a intenção de ir até a sua casa, para decidirmos aquela situação. Mas cadê coragem? O jeito era enfiar uma ou duas branquinhas goela abaixo e esperar que a coragem chegasse. Foi o que fiz. Quando a coragem ou a falta de vergonha chegou, fui até onde ela morava e a chamei para conversar. Porém, me informaram que ela não estava. Então aprontei o maior escândalo dizendo que ela estava lá, mas que estava se escondendo de mim.
Resultado: acabei levando a maior surra que alguém pode imaginar. Os vizinhos de Elisa chamaram a polícia e me levaram, primeiro para o pronto-socorro para curativos nos braços, vertendo sangue, e depois para a cadeia, com a alegação de estar provocando tumulto na via pública. Ninguém lá de casa jamais passou por uma delegacia, e eu tive que passar um dia lá atrás das grades. Desespero de um bêbado. No momento em que o carcereiro abriu a cela e chamou meu nome, os que estavam comigo na mesma cela disseram: Vai com Deus, você é um cara de sorte, tem uma família, esteve preso por uma bobagem e nunca roubou e nem matou. Se eu soubesse o que sei hoje, preferiria ficar enjaulado, a sair com aqueles pensamentos sinistros. Quando passei pela sala do delegado, ouvi um sermão daqueles. Olha, rapaz, você não tem jeito de ser uma má pessoa. Procure evitar a bebida, senão ainda vai se dar muito mal. Quando cheguei em casa, depois do abraço, Dona Zinha me fez passar um carão daqueles, diante de minha cunhada, esposa de Durval, e de diversos sobrinhos. Fiz de tudo para evitar a bebida, mas somente foi por algumas semanas. As humilhações sofridas, a lembrança de Elisa me faziam fraquejar. Não aguentando mais os assediantes pensamentos martelando em minha cabeça, acabei entrando numa terrível depressão e, deliberadamente, entreguei-me à maldita cachaça. Quantas noites eu dormi fora de casa. No começo, mamãe mandava meus irmãos me procurar e me traziam carregado. Porém, todas as vezes em que iam me buscar, eu aprontava o maior escândalo. Assim, acabei afastando de mim os meus irmãos e a ajuda fraterna. Fiquei sabendo que mamãe fez promessas a Nossa Senhora para que eu largasse de beber. Porém, quem deveria fazer promessas e cumprir teria que ser eu. Mas, sem o amor de Elisa, eu já não estava mais ligando para nada. Se as águas do rio corressem para baixo ou para cima, pouco me importava. Um triste fim. Vivi quase um ano na triste agonia de quem vê a vida sem nenhuma perspectiva. Quase todos os dias, o meu primeiro cafezinho era um gole da malvada. Quantos conselhos eu recebi de minha mãe, quantos esbregues eu levei de meus irmãos, mas nada adiantava. Eu afundava cada vez mais naquele lodaçal sem fim. Eu não conseguia me sentir bem na sobriedade. Uma tristeza enorme se apoderava de mim, então eu procurava os bares e lá me embebedava, até me apagar por completo. Acordava bem mais tarde ou no dia seguinte e continuava no mesmo ritmo. Um dia, porém, o que vi me levou ao desespero em seu mais alto grau. Minha Elisa passou por mim sorrindo, ao lado de um moço que a enlaçava pela cintura. Aquilo era o máximo que o meu coração apaixonado poderia suportar. Fiquei esbravejando, dizendo palavras desconexas e não consegui tirar aquela cena do pensamento. Cambaleante, caindo e levantando, fui para casa e chorei não sei por quanto tempo. Mamãe, penalizada com a minha situação, me preparou um café amargo e pediu que eu tomasse, que ficasse quietinho, pois depois de um bom sono tudo passaria e eu me sentiria melhor. Como já eram 2 da madrugada, assim que me acalmei, ela se deitou. Quando percebi que ela já tinha adormecido, me levantei cuidadosamente para não acordá-la, abri a porta da cozinha e fui para o quintal. Eu estava certo de que a melhor maneira de me livrar daquele tormento seria a autodestruição. Sairia da lama não apenas a presença de um bêbado, mas também a honra da família, pois já não estava mais trabalhando, somente dando desgosto para a mamãe e sendo a vergonha da família Madureira. Com o pensamento fixo em dar um fim à minha pobre vida, fui até a velha mangueira, onde meus sobrinhos gostavam de brincar num balanço feito de corda, soltei a tábua que servia de assento do balanço, enrolei a corda no pescoço, subi numa cadeira velha que não usávamos mais e pulei. Querendo sair da lama, atirei-me num precipício. A dor mais cruciante, a angústia máxima que um pobre mortal tenha podido experimentar na face da terra, não se compara ao sofrimento enfrentado por um covarde que se enforca. Assim que a corda retesada pelo peso do meu corpo pressionou ao máximo a minha jugular,
Senti-me chupado para fora do corpo por um processo de sucção e fui atirado à beira de um lamaçal com cheiro de coisas apodrecidas, onde amarguei por um longo tempo entre acessos de espasmos e dores lancinantes. E o pior de tudo era a aflição de querer respirar livremente, encher os pulmões de ar e respirar como qualquer pessoa normal e não poder. Parecia-me estar numa espécie de vácuo ou num local desprovido de oxigênio. Bem melhor seria encarar frente a frente o vício da bebida, a rejeição de Elisa, a vergonha de ter sido alvo de gozação por parte dos insensíveis. Pelo menos estaria ao lado de mamãe, podendo ouvir a sua voz, os seus conselhos e poder sentir os carinhos de suas mãos a me alisar os cabelos. O ato de exterminar a vida assemelha-se a um arqueiro enfurecido, que, num momento de descontrole, atira uma flecha, depois se arrepende e tenta segurá-la, mas se vê impotente na interceptação. O suicida, ao apertar a corda, ao acionar o gatilho, ao golpear os pulsos, ao ingerir o veneno, estará agindo como o arqueiro. Depois do golpe fatal, não tem mais jeito. Não sei estimar o tempo em que permaneci naquele local lúgubre e sombrio. Lembro-me de que, além de sofrer as dores que me sufocavam a garganta, que me comprimiam os pulmões devido à asfixia pelo enforcamento, tinha que suportar a fedentina que às vezes ia do cheiro de carne e decomposição até o cheiro azedo de bagaços de cana curtidos, que poderiam ser os reflexos do maldito vício. Eram de enlouquecer qualquer cristão, os gritos, as blasfêmias e as gargalhadas que se ouviam naquele local. Os gritos, misto de desabafo e dor, as blasfêmias a demonstrar uma incontida revolta e as gargalhadas indicando que alguém se abeirava da loucura. Quantas e quantas vezes tive que abafar os meus gemidos no intuito de me ocultar de bandos de espíritos de formas animalescas que passavam no maior tropel. Nesses momentos, eu me questionava: quais os motivos que levam um bando de espíritos a tripudiar sobre o sofrimento de tantos seres que gemem e choram? Aqui no Maria de Nazaré, quis saber o porquê daqueles ataques no Vale dos Suicidas. E o assistente Jonas do Prate me disse que aquele bando de malfeitores são verdugos cruéis que, achando-se no direito de cobrar antigas dívidas, sugerem o suicídio, mas não se contentando com isso, fazem questão de torturar suas indefesas vítimas até o presente. Lembro-me de que ainda questionei: até quando será que os pobres e infelizes suicidas ficarão à mercê dessa turma de desalmados? E, carinhosamente, Jonas me esclareceu: até quando se deixarem subjugar? A partir do momento que qualquer criatura se modifique interiormente e busque Deus através de uma prece sincera, obterá ajuda. Desde o princípio do mundo até aos nossos dias, nenhuma prece sincera ficou sem a resposta do Criador. Depois da exposição detalhada de sua vida, Elídio, com os olhos orvalhados pelas lágrimas, pediu licença aos amigos e saiu corredor afora rumo ao grande jardim. Queria retemperar as forças, orando à querida Senhora de Nazaré pelo abrigo aconchegante e pelas bênçãos daquela hora. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater à porta. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 25. Busca e achareis. Ide, editora. Capítulo 6. Sonho ou pesadelo? Aqueles pobres espíritos, por maior esforço que fizessem, não conseguiam se livrar, de pronto, das amargas e tristes lembranças do ocorrido em suas últimas existências. Estavam, pela graça de Deus, recebendo tratamento e atenção por parte de espíritos amigos que, sob o comando de Silvestrini e a proteção de Maria de Nazaré, ensejavam a cada um a oportunidade de delinear o futuro renascimento. No comecinho de uma noite, os 8 amigos estavam comentando as particularidades de seus tratamentos, quando apareceu a figura bondosa de Ciro Menegutti, que, após cumprimentá-los, avisou:
Estou aqui em nome do nosso querido diretor, para convidá-los a assistir amanhã uma palestra a ser proferida por Olavo Soares, a partir das 10 horas. O palestrante é alguém dotado de um conhecimento evangélico ímpar e de um coração extremamente devotado ao bem. Tenham todos uma boa noite de sono e bom aproveitamento na palestra de amanhã. A palestra de Olavo. No dia seguinte, após os tratamentos costumeiros, todos os assistidos daquela casa consagrada a aliviar os sofrimentos e preparar cada espírito para uma nova existência, acorreram felizes para o grande salão reservado para palestras e outros eventos. Às 10 horas em ponto, o diretor do hospital apareceu trazendo ao seu lado um jovem simpático e assim se expressou: Queridos amigos e irmãos muito amados, hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir a voz de nosso querido Olavo Soares, falando sobre o Evangelho de Jesus. O orador dessa manhã dispensa qualquer apresentação. A sua presença marcante, as doces e suaves energias que transmite, valem mais do que uma apresentação verbal. Que Deus nos abençoe, iluminando-nos a mente para que possamos aproveitar todos os seus ensinamentos. Com a palavra, o nosso querido Olavo. Queridos irmãos em Jesus, que o Pai amoroso e bom nos abençoe hoje e sempre. O meigo Nazareno, o ser mais iluminado que os homens da terra puderam conhecer, disse há 20 séculos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Jesus. João, capítulo 14, versículo 6. Não existe nenhum equívoco. As palavras de Jesus são claríssimas e não deixam a menor dúvida. Somente seguindo o seu evangelho, repositório de verdades sublimes que nem mesmo os evangelistas conseguiram entender, captar e passar na íntegra, é que poderemos nos aproximar do Pai Celeste. Portanto, não vale a pena teorizar e decorar os textos evangélicos e falhar na hora da prática. A teoria somente é válida quando o aprendizado é posto à prova. Aí, então, se comprova a sua eficácia. O Evangelho é aquele tesouro que não se pode avaliar com os métodos do conhecimento humano. Somente as almas que galgaram os páramos celestes, através do amor e do conhecimento, podem desfrutar com exatidão dessa preciosidade. É muito comum a criatura humana apegar-se à leitura do Evangelho como se cumprisse um ritual. Existem mesmo os que procuram decorá-lo do começo ao fim, mas não o valorizam naquilo que é essencial, a sua prática. Quando o mestre, na praia de pescadores, chamou Simão Pedro para o divino ministério, propiciou-lhe e aos companheiros a oportunidade de se transformarem em pescadores de almas. Quando Jesus convocou Levi, que mais tarde se transformaria no evangelista Mateus, possibilitou-lhe o ensejo de cuidar dos tesouros do Espírito, abandonando a coleta de impostos. Aí então, ao contato do mestre amigo, o antigo publicano começou a escrever as famosas anotações de Levi, que, mais tarde, transformar-se-iam no Evangelho. Os demais, até atingir o número de 12, também foram escolhidos por carregarem consigo algo além do que os olhos carnais podem registrar. E o cristianismo nascente não cresceu patrocinado pelos ricos e poderosos, mas sim pelo amor, pela fé de um povo simples, porém dotado de bom coração. Mais tarde, o Sinédrio fez de tudo para coibir aquela crença e interromper o trabalho da Casa do Caminho. Porém, o poder do alto sempre prevalece sobre o poder temporário da terra. Nem mesmo o apedrejamento de Estevão deteve o crescimento do cristianismo. Por trás das perseguições e prisões arbitrárias estava a figura do jovem Saulo de Tarso, doutor da lei e homem de grandes conhecimentos. Porém, às portas de Damasco, esse mesmo jovem foi convocado por Jesus para difundir o Evangelho, e Saulo, sem hesitar, pergunta-lhe: Senhor, o que queres que eu faça? Atos capítulo 9, versículo 6. É justamente nesse ponto, no episódio da estrada de Damasco, que o cristão verdadeiro deve se apegar e, mentalmente, perguntar em todos os momentos: Senhor, o que queres que eu faça?
O meigo nazareno, através do tempo e em muitas de nossas reencarnações, já esteve, de uma forma ou de outra, convidando-nos para o seu apostolado, porém nunca quisemos ouvi-lo e nem segui-lo. Escolhemos viver na opulência, com as grandezas que encantam os olhos do corpo. Tivemos mesas fartas e facilidades que as riquezas passageiras proporcionam. Diferentemente de Paulo de Tarso, que deixou a riqueza e transformou-se num pobre peregrino. E, quando o apóstolo dos gentios, após o contato com o mestre, foi enfrentar um rústico tear para sobreviver enquanto pregava a boa nova, nós, desde aquele tempo, preferimos a transitoriedade do mundo. E é por isso que ainda estamos mais vinculados à terra do que ao plano espiritual, pois o ouro do mundo, que nos tem perdido através dos tempos, não tem a pureza e nem consegue alçar-se às alturas como um pensamento iluminado que somente a consciência tranquila tem, por ter nascido de um coração repleto de amor. Dias virão, entretanto, em que os homens, um a um, deixarão de dar maior importância aos tesouros da terra, para adotarem a riqueza que os ladrões não roubam, nem a ferrugem e as traças consomem. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 20. Essas criaturas passarão a usar as coisas do mundo, enquanto estiverem no mundo, mas de uma maneira certa, sem se escravizarem a elas. Quase que a totalidade dos nossos desacertos, enquanto jungidos ao corpo físico, devem-se à nossa falta de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo mais nos seja dado por acréscimo. Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Se não temos buscado o reino de Deus, é lógico que temos preferido buscar, no imediatismo do mundo, aquilo que nos favoreça de pronto, e essa busca nem sempre fizemos-la de maneira correta. Assim, nos desviamos do caminho certo para efetivarmos as nossas conquistas, e estivemos sempre sujeitos à justiça divina. Procuremos, aqui ou na terra, dar o melhor de nós, pois o Cristo de Deus nos dá sempre o melhor. As criaturas, via de regra, pedem e pedem sempre. No entanto, são como crianças que pedem uma porção de guloseima, mas por ainda não terem as mãos desenvolvidas, não conseguem retê-las segundo seus desejos. Comparemos as bênçãos do Pai como os pingos da chuva. Os que trabalham, que amam e servem em nome de Jesus, têm uma capacidade de captação bem maior do que os que vivem na ociosidade, ou vivem cometendo desatinos. Aparar chuvas de bênçãos com recipientes minúsculos ou sujos não vale a pena. O Evangelho de Jesus está repleto de ensinamentos. Ele é um manual divino ensinando às criaturas a maneira de se viver bem na terra e, quando realmente praticado, vai se incorporando em cada criatura, transformando-se no código divino que direcionará as criaturas aos céus. Estamos atentos em nossa caminhada. Procuremos estar com os corações repletos de amor e as mãos ocupadas no serviço do bem, pois pode acontecer de um dia depararmos-nos com a mesma condição de Saulo de Tarso diante do Senhor. Será que teremos condições de perguntarmos ao Mestre: Senhor, o que queres que eu faça? Muita paz, muita luz, muito amor em cada coração. Busquem sempre o caminho do bem sem esmorecimentos, pois não haverá vitórias sem lutas e nem colheitas sem trabalho. Que Jesus nos abençoe e que Sua Santíssima Mãe nos proteja, hoje e sempre. Após o retorno da edificante palestra, estando em conversação amistosa, Osvandir, o mais reservado de todos, pediu licença e começou a falar. Desculpe-me se às vezes não participo tanto das conversações de vocês. Félix, o nosso querido assistente, disse-me que expor os nossos problemas aos amigos é bom, pois além de ser uma prova de humildade nossa, de confiança que devemos depositar nos companheiros de provações, a simples exposição de nossos problemas alivia-nos bastante. E, com a voz trêmula pela insegurança que ainda o dominava, se esforçou e começou a contar a sua triste história. Nasci num dos bairros da capital paulista no comecinho de uma noite tempestuosa.
Meus pais contavam que foi uma noite de forte aguaceiro, alagamentos, muito vento e até um demorado apagão no bairro onde o hospital em que nasci estava localizado. Por muito pouco, não vinha a luz do mundo no escuro. Juro que muitas vezes cheguei a pensar que os desacertos e os estados melancólicos da minha triste vida tinham algo a ver com a noite em que nasci. Meu pai era uma boa pessoa, mamãe também. Eu era filho único e fui criado com muito mimo pelos dois. Hoje, depois de ter aprendido muito aqui no Maria de Nazaré, sei que papai, apesar de ser considerado um homem bom, era uma pessoa materialista. Nunca foi de procurar uma religião e não gostava que mamãe o fizesse, e, muito menos, que me levasse com ela aos domingos à missa. Assim, cresci pensando como papai, que as coisas reais, verdadeiras, eram aquelas que poderiam ser apalpadas pelo simples toque das mãos. Porém, por estar vinculado a erros do passado, sempre me via envolvido durante o sono com pesadelos terríveis, quando então acordava aos gritos e sob os chacoalhões de mamãe a me chamar. Dificilmente passava uma semana sem que o mesmo tormento se repetisse. Apesar de a gente ter condições, pois papai ganhava super bem, ele não permitia que minha mãe procurasse ajuda. Ele dizia que os médicos não tratavam essas coisas e que rezas e benzimentos eram besteiras, que eu passava tempo demais assistindo a filmes na televisão e que aquilo nada mais era do que manha de uma criança mimada. Coitada da mamãe, limitava-se a pedir a ajuda do padre Lauro e que nunca deu resultados, pois quem precisava orar éramos todos nós. Dias atrás, o irmão Félix me confidenciou que, numa de minhas existências anteriores, fui chefe da guarda de uma prisão na velha Europa e que torturava de maneira desumana e sem medida as pobres criaturas aprisionadas pela Inquisição, e que os pesadelos de minha infância nada mais eram do que clichês mentais a ressurgir do meu passado culposo. Depois das informações obtidas do generoso benfeitor, comecei a rememorar os pesadelos da infância e, juntando tudo o que consegui me lembrar, constatei que realmente o bondoso Félix estava com a razão. Meus pesadelos tinham tudo a ver com a mais negra página da nossa história, a Inquisição. Lembro-me de que certa vez, desculpem-me pelo pranto e pelo nervosismo. Não são somente lágrimas de vergonha que agora estou sentindo, mas principalmente de remorso pelo que fiz. Mandei que 2 de meus subordinados arrancassem de dentro de um cubículo escuro onde estava aprisionada, juntamente com seu pai, uma jovem de seus 15 anos e que a levassem à noite até o meu quarto. Assim que a vi, esquelética, despenteada, quase mandei levá-la de volta. Porém, solicitei que os 2 guardas acordassem Eleonora, minha empregada, para que desse um banho e que a perfumasse, e aí então pude ver o quão bela era. A pobrezinha tremia e chorava, não sei se de ódio ou de medo pelo que pressentia que estava para acontecer. Sim, meus amigos, eu abusei da pobre moça o quanto quis, dos seus lábios, do seu corpo, da sua inocência, e depois pedi que os mesmos homens a levassem de volta para aquela fétida prisão. No dia seguinte, quando entrei em serviço, os corredores daquele inferno estavam em grande alvoroço. Foi quando fiquei sabendo que o pai daquela jovem tinha se matado ao saber que sua adorada filhinha fora brutalmente violentada. O pobre pai, usando algo cortante, seccionou os pulsos e, me amaldiçoando, agonizou até todo o sangue se esvair gota a gota. Outro pesadelo que atormentou muito a minha infância também se assemelha à revelação obtida numa outra sessão de tratamento, desta vez com o concurso amigo de Jonas do Prate. Até atingir os 10 anos, frequentemente eu me via em sonho dentro de um labirinto de onde tentava sair, mas sem resultados. Andava de um lado para o outro e não conseguia encontrar uma saída. Apavorado, ouvindo chacotas e gargalhadas, corria em diversas direções e, naquela ansiedade por me libertar, uma fome e uma sede enormes começavam a me torturar. Então, como miragens no deserto, apareciam pratos saborosos e jarras cheinhas de água, mas ao tentar alcançá-las, uma mão invisível as arrastavam para bem longe de mim.
E, desses pesadelos, eu acordava molhadinha de suor e com uma sede imensa. Jonas do Prate, quando questionado por mim sobre esses pesadelos, esclareceu-me que, na prisão onde o Santo Ofício mantinha os supostos transgressores da fé católica, o meu passatempo predileto era arrastar as vasilhas de comida dos míseros prisioneiros, gargalhando enquanto eles se esticavam até as grades, rastejando como serpentes para poderem alcançá-las. Não foi à toa que passei toda a minha infância lutando com as influências desconhecidas, que me exauriam todas as forças e me levavam a uma profunda prostração. Acredito que, naquele tempo, mesmo que eu buscasse a ajuda de um psicólogo ou psiquiatra, não obteria um resultado satisfatório, a não ser que os referidos profissionais fossem espíritas e buscassem as causas, para tratar os efeitos. Como tudo seria diferente se meus pais buscassem na doutrina espírita o remédio para os meus males. Porém, como eu poderia ter pais especiais se fui no passado um monstro sem entranhas? Assim, passei a minha infância sem disposição para brincar como faziam todas as crianças, sem ter ânimo para passear com meus pais quando iam. Eu vivia sempre taciturno, melancólico e muito arredio. Minha adolescência. Muito diferente dos demais jovens de minha idade, eu ia de casa para a escola e da escola para casa e nada mais. Na escola, me chamava de Oswandinho Mudinho, pois dificilmente alguém me arrancava uma frase da boca. Em casa, também só respondia o que me perguntavam, e a maior parte do tempo me trancava no quarto ou me assentava em frente ao aparelho de TV e ali ficava, muitas vezes vendo imagens diferentes daquelas transmitidas pelas emissoras. A minha vida era assim, um dia depois do outro, tendo no meio uma noite para me infernizar. Quantas e quantas vezes lutei para permanecer acordado, mas o cansaço me dominava e, tão logo dormia, eu era transportado para o mundo dos pesadelos e de lá retornava aos gritos. Ao atingir os 17 anos, não mais suportei aquela passividade e me rebelei contra aquele estado de coisas. Parece-me que aquela vontade de me tornar violento partia de mim. Mas não, eu estava começando, a partir daquele momento, a ser joguete de forças que me dominariam até o dia quando, desgraçadamente, pensei que com a morte meus tormentos teriam um fim. Aquele meu comportamento deixou a nossa casa de pernas para o ar. Eu nunca tinha visto meu pai, até então calmo, de temperamento moderado, se apavorar e perder as estribeiras. No dia seguinte, fui levado por eles a um psiquiatra e, baseado nas informações dadas por mamãe, o médico, com uma expressão enigmática, falou: o tratamento de casos assim deve começar desde os primeiros sintomas do desvio comportamental. Por que somente agora vocês estão procurando um médico? Mamãe olhou para meu pai e não ousou responder à pergunta. Talvez querendo obter mais detalhes sobre o meu problema, o psiquiatra solicitou à mamãe que me levasse até a antessala, pois ele precisava conversar a sós com papai. O que eles conversaram naquele dia eu jamais consegui saber. Só sei que, dentro de 2 dias, eu estava dando entrada numa casa de tratamento para loucos. No sanatório. Companheiros queridos, o que sofri naquele lugar não desejo nem a um cão sarnento e nem para o pior inimigo. Hoje avalio o sofrimento que causei no passado aos prisioneiros da Inquisição. Naquele tempo, com toda certeza, muitos corações sensíveis, de tanto serem torturados, se destrambelharam diante das injustiças dos homens da igreja. Eu, ali, como um farrapo humano, pelo menos quando sedado, simplesmente dizia coisas desconexas e babava muito. No primeiro mês de internação, recebi a visita de papai e mamãe. Dizia-me que eu sairia logo dali e que, enquanto eu ali permanecesse, eles viriam me visitar todos os domingos. No segundo mês, somente apareceu mamãe, e teve que vir de ônibus, pois papai disse que não tinha coragem de ver um filho seu naquelas condições. A minha permanência naquele sanatório serviu para que eu expurgasse certos deslizes das vidas anteriores. E também para ter a certeza de uma coisa: o amor de mãe, se não se pode equiparar ao amor da mãe de Jesus pela sublimidade, pelo menos pode chegar a níveis altíssimos
quando esse amor se mescla a tanta renúncia. Foi o caso de mamãe. Quando a coitadinha percebeu que papai tinha lavado as suas mãos quanto ao meu destino, começou a procurar nas religiões um pouco de alento para os seus dias. Foi o suficiente para comprar uma briga feia com papai e conseguir ser abandonada por ele. Infelizmente, quando ela apareceu com os seus irmãos de fé a fim de orar por mim no sanatório, eu já estava mais para lá do que para cá. Suas orações, seus bonitos hinos apenas me deixavam mais atarantado. O louco da enfermaria 13. Permaneci como interno naquele nosocômio durante 4 anos, e algumas vezes escondendo os medicamentos sob a língua e depois jogando fora. Consegui manter um certo grau de lucidez. Nesses momentos, quantas coisas erradas eu pude presenciar. Eram maus tratos, violência na condução dos pacientes de um local para outro e até mesmo agressões por parte de pessoas que eram assalariadas para minorar o sofrimento e não para espancar. Eu mesmo, algumas vezes, ao ser conduzido ao pátio para que fossem lavados os quartos, fui empurrado violentamente, tendo quedas que me fizeram os braços e a testa sangrarem. Infeliz a criatura que perde a razão e se vê obrigada a amargar os seus dias nas dependências de um sanatório. Creio que não são todos iguais, que existam criaturas abnegadas que fazem da enfermagem um sacerdócio, que existam dirigentes conscientes que coíbam as atrocidades para com os chamados loucos. Eu nunca fui de filosofar e nem de muitas leituras, principalmente da história sagrada, mas eu creio que exista uma inversão no conceito do vocábulo louco. Louco não é aquele que fica babando e falando palavras sem sentido, mas aquele que vive cometendo desatinos por toda a vida e nada faz para se melhorar. O louco, quase sempre, como foi o meu caso, está resgatando um passado de culpas, e aquele que tem plena capacidade de raciocinar e comete loucuras está semeando para colher mais tarde. A minha vida, portas adentro daquele sanatório, era de um autômato. Se me deixassem, eu permanecia o dia todo no leito. E se me levassem para fora do pavilhão para tomar sol e me esquecessem, lá eu ficava. Mamãe continuava a me visitar todos os domingos. Às vezes, vinha em companhia de algum conhecido ou de irmãos da igreja que eu frequentava e, ao seu lado, eu me sentia feliz, muito feliz. Com a sua presença, eu conseguia me lembrar de papai, da nossa casa e alguma coisa acontecida na minha infância. Um dia houve em que mamãe não apareceu. Todas as visitas dos companheiros vieram e foram embora, e nada de mamãe chegar. Naquela tarde fiquei furioso, violento e, apesar de lerdo pelo efeito da medicação, dei trabalho aos enfermeiros e cheguei até a agredir um. Por me tornar violento, fui trancado num quarto escuro onde me aplicaram diversos choques elétricos. Não sei bem ao certo, mas talvez, devido aos choques recebidos, aqueles malditos pesadelos retornaram e com força total. Passei o que restava daquela noite a me debater com forças implacáveis e desconhecidas. Já não me sentia o louco abobalhado e sofrido da enfermaria 13, mas sim como um simples e indefeso coelho a fugir de um tigre faminto. E, para me levar ao máximo do delírio, durante todo o pesadelo ouvia vozes e gargalhadas a zombarem de mim, dizendo: "Você não é da turma do Todo-Poderoso que obrigou a muitos a abjurarem suas crenças? Que obrigou a mim e a minha família a fazer uma vergonhosa peregrinação debaixo de apupos do populacho?" Despertei daquele terrível pesadelo vertendo suor às bicas e quase sem fôlego. Uma sede escaldante me secara a garganta e minha sibilante respiração se fez ouvir dentro daquele cubículo mal iluminado do sanatório. Sem pensar 2 vezes, com o desejo enorme de me livrar de uma vez por todas daqueles pesadelos infernais, apalpei a vidraça mal iluminada pelas lâmpadas de fora e encontrei o vidro quebrado. O arranquei e, usando-o como uma lâmina, retalhei o pulso e desfaleci minutos após. Com toda certeza, no dia seguinte, ao abrirem aquele cômodo para me levarem à enfermaria, disseram: "Um dos loucos da enfermaria 13 se matou." Acordando no vale.
Se é que existe um inferno, esse é o lugar. Foi o primeiro pensamento de que tenho lembrança depois de ter saído do sanatório. Não é fácil encontrar nos dicionários da Terra as palavras que possam detalhar, com exatidão, o que sente um espírito expulso do corpo quando esse tombou como uma casa velha depois da tempestade. Sente-se como um gato preso num saco, jogado em local distante. Eu me senti assim quando fui arrastado por uma força estranha e jogado naquele local horrendo. Senti-me como uma fagulha de ferro atraída por um poderoso ímã. Não sabia que local era aquele e nem tampouco de onde eu estava vindo. Talvez, em outras circunstâncias, eu tivesse me rebelado, porém, depois de entrar e sair diversas vezes de terríveis pesadelos, um a mais não iria fazer nenhuma diferença. Vocês, como eu, que já estagiaram por lá, conhecem tão bem o que é o Vale dos Suicidas. Um pouco de tudo, menos de boas coisas. Uma mescla de loucura, revolta, pavor e uma ânsia incontida de acordar de um terrível pesadelo. Depois de todos esses anos de tratamento carinhoso por parte dos abnegados benfeitores deste hospital, posso dizer que tudo o que sofri foi somente uma parte do que fiz sofrer os pobres seres atingidos pelas garras da Inquisição. E hoje, os tormentos que às vezes me avassalam a mente devem-se à preocupação que tenho pelos meus familiares, principalmente por mamãe. Nós que falhamos na valorização da vida, perdemos o direito do ir e vir, e, assim, não consegui permissão para visitá-la. No entanto, pela bondade do irmão Félix, pude ficar sabendo que a pobrezinha já está fora do corpo físico. Abandonada pelo papai, desencarnou na miséria, pronunciando meu nome e foi socorrida na hora extrema pelos irmãos de crença. Papai ainda está entre os chamados vivos e está vivendo com uma mulher bem mais nova do que ele, e que sempre o traz sob rédeas curtas. Diferentemente de mamãe, que o obedecia em tudo. Triste futuro. Na semana passada, o Dr. Rafael Minardi tocou de leve na minha necessidade quanto ao futuro. Segundo ele, é de suma importância o meu empenho, pois o sucesso de qualquer realização dependerá sempre do esforço empregado. Com jeito para não me chocar, o abnegado benfeitor me passou, em breves traços, o que poderei ser na próxima existência corporal. Alguém que deverá renascer desprovido dos braços, uma vez que os utilizei como os vandir para cometer um dos maiores delitos contra a lei de Deus, o suicídio. Deverei comer o pão do mundo dado por mãos alheias. Deverei me esforçar muito para me adaptar à nova vida, e esse esforço, através do tempo, me capacitará diante das leis da vida. Quem sabe, num corpo defeituoso, aprenderei, com sacrifício, a buscar as luzes interiores. Nesse momento, o assistente Leonardo adentrou naquele quarto e a conversação foi interrompida. Leonardo viera avisar Irineu Villani que o Dr. Silvestrini queria lhe falar. Villani, ao ser convocado assim de repente, ficou um tanto apreensivo, pois se esquecera do pedido que fizera Silvestrini para descer à terra em visita à família. Levantando-se do local onde estava sentado, circunvagou o olhar para os companheiros e disse: O que será que o nosso diretor quer falar comigo? Não tenho a menor ideia do que seja. Elcio Tavares, levantando-se, bateu no ombro do amigo e lhe disse: Fique tranquilo, Irineu, neste local abençoado onde estamos estagiando pela bondade de Deus, não pode haver lugar para sobressaltos. Vai, que o Dr. Silvestrini te espera. Visitando a família. Irineu Villani, com passos firmes, mas com a respiração acelerada pela falta de controle emocional, deu 2 toques na porta da sala do Dr. Marco Silvestrini e este apareceu abrindo-a e mandando-o entrar. Depois de se assentar confortavelmente, falou um tanto encabulado. O senhor quer falar comigo, doutor? Estou às suas ordens. Quero sim, Villani. Como você está se sentindo ultimamente? Tudo bem, doutor, um tanto envergonhado pelo trabalho que lhe dei quando forcei uma visita aos meus familiares, sem ter merecimento. É justamente sobre essa visita que quero lhe falar. Pelas informações obtidas através dos assistentes,
Sei que o irmão está se esforçando muito no tratamento e fez por merecer o que vou lhe propor agora, uma breve visita para rever sua família. O ex-industrial, não cabendo em si de contentamento, começou a chorar de alegria. Nossa, que maravilha! Poder rever a minha Rosemary, meus dois filhinhos, poder rever o mar, as praias da querida cidade maravilhosa. Só lhe peço uma coisa, Irineu. Procure controlar as suas emoções. Emoções exacerbadas costumam gerar muitos conflitos. Amanhã, uma equipe descerá à Terra, mais precisamente à cidade do Rio de Janeiro, a fim de vincular um dos nossos assistidos a um novo corpo. Você descerá com eles, tendo por companheiro o assistente Leonardo. Obedeça-o em tudo e esteja preparado, pois quando um pai se suicida deixando a família ao desamparo, os que ficam se desestruturam e os resultados serão sempre imprevisíveis. Pode ficar tranquilo, Dr. Silvestrini. Tudo farei para entender e aceitar qualquer mudança, e vou ser forte se surgir algum contratempo. Muito obrigado por tudo e que Deus o abençoe por me dar esse presente. No dia seguinte, quando as primeiras estrelas começavam a brilhar no céu que cobria a cidade maravilhosa, aquela equipe espiritual chegava ao seu destino. O assistente Leonardo e Irineu Villani, desejando paz à equipe em serviço, se despediram do grupo e tomaram o rumo da antiga residência de Villani. Por aquelas horas, os escritórios e os bancos já tinham encerrado seus expedientes, e pelas ruas, somente pessoas apressadas em seus carros, outros se apertando nos pontos de ônibus para chegarem rapidamente aos seus lares. Villani, antigo morador daquela cidade, como um gentil guia turístico, todo feliz pelo retorno ao antigo lar, disse ao abnegado assistente: "É por aqui o caminho que nos levará ao meu querido lar." Leonardo corrigiu com bondade. Desculpe-me, Villani, o amigo não está se esquecendo de nada? Ah, ó sim, o lar de minha esposa e de meus queridos filhinhos. Leonardo ia informá-lo de que houve mudanças depois de sua partida, mas querendo avaliar o aprendizado do tutelado, simplesmente o acompanhou. É claro que o assistente Leonardo não precisaria caminhar como um encarnado, poderia volitar, mas para deixar Irineu mais à vontade, simplesmente caminhou a pé, seguindo-o até a sua antiga moradia. É aqui, disse satisfeito o antigo industrial. Vamos entrar, querido Leonardo, e sinta-se como se estivesse em sua casa. Porém, à medida que iam adentrando a bela casa, Villani cada vez mais ia se assustando. Eram outros os moradores e proprietários da casa. Tudo estava diferente. Outros móveis, outras cortinas, outros carpetes. Irineu Villani ficou tão confuso que não sabia se saía correndo ou se continuava a verificar todas as dependências da casa, para se certificar de que estava enganado. Foi quando Leonardo veio em seu socorro e assim falou: "Calma, meu irmão, não se apavore, pois quando as criaturas deixam o apavoramento comandar suas ações, acabam se perdendo de vez. Acompanhe-me que eu o levarei até onde mora sua ex-esposa." Villani ainda estava sob o efeito da decepção que sofrera na antiga casa, que nem percebeu a alusão feita sobre sua ex. Dentro de poucos minutos, os dois habitantes do Maria de Nazaré chegaram a uma casa mais simples em outro bairro e, antes de entrarem, o generoso assistente considerou: "É aqui que agora residem os seus familiares. Entremos, mas não se esqueça da advertência feita pelo nosso nobre diretor. Esteja preparado no caso de surgirem novas surpresas." Mudanças que a vida impõe. Ao entrarem, Irineu pôde ver que o padrão de vida de sua antiga família tinha caído bastante. Um carpete vermelho, um pouco desbotado, cobria o piso da sala, onde dava para ver a falta de algumas peças, um televisor antigo em frente a um sofá e duas poltronas vermelhas bastante surradas. No entanto, um quê incompreensível para Villani, uma paz existia, que fazia aquele lar ser doce e aconchegante. Enquanto o antigo carioca observava os móveis e suas disposições, chegava da cozinha uma voz que para ele era inconfundível.
Filho, cuidado com a hora. Se você perder o próximo ônibus, chegará atrasado na faculdade. Já estou indo, mamãe. Só estou pegando o trabalho encomendado pelo professor. Um tanto indeciso, estava sem coragem para continuar. Porém, decidiu afinal e encaminhou-se para a cozinha. Lá estava sua adorada Rosemary terminando sua refeição ao lado de Celina e de um homem desconhecido. Foi outro choque para aquele espírito amoroso que, dirigindo-se tristemente ao assistente, assim desabafou: Meu Deus, o que fiz eu para merecer uma sorte assim tão ingrata? Acalme-se, Vilane. Lembre-se de que os efeitos desagradáveis que o irmão está agora sentindo têm uma causa. A causa sempre antecede os seus efeitos, e essa causa, você deve se lembrar, foi o seu suicídio. Vilane, soluçando como criança, aproximou-se de Leonardo e este o enlaçou em seus amorosos braços e assim falou: Fique tranquilo, querido amigo. Não há motivos para se lamentar. Sua esposa e seus filhos estão amparados, com um padrão de vida diferente, é claro, mas Ramiro, o novo esposo de Rosemary, é uma boa pessoa, ama e também aos enteados, tratando-os como filhos do coração. Existem casos em que, depois do suicídio do chefe da família, esta se perde em desespero e a família se desfaz, muitas vezes tomando, cada um, caminhos tortuosos e não recomendáveis. É, meu querido Leonardo, eu devo agradecer a Deus e não recriminar, nem mesmo em pensamento, a atitude de Rose. Ela está lutando como pode, e pelo que deu para perceber, Célio está até fazendo faculdade. Mas e Celina? Também conseguirá. Quando seu filho terminar seus estudos, com certeza conseguirá um emprego mais rentável e assim ajudará a custear os estudos da irmã. Desculpe-me, querido Leonardo, se estou agindo como um investigador, a perguntar sem parar. O que será que aconteceu com a Confecções Neuville? Pelo que estou sabendo, Rosimar e seus dois irmãos, que são advogados, conseguiram moratória para algumas dívidas e, num esforço árduo e constante, conseguiram vender os veículos, as máquinas e todo o estoque de matéria-prima existente. Foram pagando os direitos trabalhistas e fornecedores, e depois, numa última etapa, venderam a pequena fábrica e a bela casa em que vocês moravam, para poder pagar os impostos e as contribuições sociais em atraso. Feito isso, Rosemary, ajudada por seu pai, conseguiu se empregar num banco e, depois de 3 anos, ao conhecer Ramiro, casou-se novamente. E o resto você pode constatar com seus próprios olhos. Sentindo-se deslocada diante das circunstâncias e aceitando como vitória a reviravolta que Rose conseguiu dar no desastre causado por ele, Irineu Villani disse ao abnegado guia que gostaria de voltar ao Maria de Nazaré, no que foi prontamente atendido. Naquele instante, com os olhos marejados de pranto, aquele pai amoroso osculou o rosto de Celina, a testa da ex-esposa e abraçou fraternalmente Ramiro, e por último pediu para ir até a faculdade, pois queria também beijar o rosto de Célio. Eram umas 22 horas no horário terreno, quando Irineu se aproximou de seu filho, beijando com carinho seu rosto. Célio, no momento, sentindo um arrepio inexplicável, lembrou-se do pai falecido, se benzeu e disse em pensamento: Que Deus o ajude. Quem, com dom suficiente para ver além da matéria, pudesse observar aquele pai chorando de emoção ao lado do filho, teria razões de sobra para dizer: Obrigado, ó Deus, Pai de amor e bondade, pela continuidade da vida e pelas bênçãos do amor. Naquele instante, Irineu Villani, tomando a mão do mensageiro celeste estendida, disse: Estou pronto. Vamos, meu querido Leonardo. O que aprendi nesta noite vale por um demorado curso de espiritualização. Que Deus seja louvado. E aquele espírito, agora mais esperançoso, guiado pelo querido mensageiro celeste, deixou a cidade maravilhosa, alçando o voo rumo ao Hospital Maria de Nazaré, enquanto milhões de estrelas cintilavam na abóbada azul do céu.